Professor, como é que o senhor avalia o voto do ministro Alexandre de Moraes? O voto do ministro Moraes era o voto que se aguardava, já se estimava que fosse exatamente isso, fazendo uma análise fria, por todo o comportamento, por todo o papel que o ministro tem desempenhado ao longo desses meses que se sucederam a essa tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, era de se esperar que ele cominasse as penas pelos crimes que efetivamente estavam sendo imputados ao réu pelo Ministério Público Federal. Apenas para lembrar, hoje, na sua manifestação, no seu libelo, o procurador representando o Ministério Público Federal do Supremo Tribunal, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico dos Santos, ele entendeu que o réu estaria em curso, deveria estar em curso nas penas do artigo 359-L, crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no Código Penal e introduzido pela Lei 14.197, de 2021. Também crime de golpe de Estado na forma tentada, do artigo 359-M do Código Penal. O Ministério Público também alegava ocorrência de crime de associação criminosa, do artigo 288, por entender que havia uma orquestração de várias pessoas para um fim específico de caráter criminoso, bem como o crime do artigo 63 do Código Penal brasileiro, na qualificadora do parágrafo único, que é o crime de dano ao patrimônio público. E ainda aquele crime previsto no artigo 62 da Lei 9.605, que é considerado crime contra o patrimônio cultural por conta da ofensa às obras de arte, às peças preciosas de arte que foram depredadas nas invasões aos palácios. Então, em verdade, o ministro Moraes acolheu todo o libelo do Ministério Público, no sentido de entender que todos aqueles crimes foram cometidos. Era basicamente o que se esperava da lavra do ministro relator Alexandre de Moraes. Professor, de uma forma até inédita, né, o ministro Alexandre de Moraes exibiu vídeos e fotos, né, da questão e ele fez uma primeira proposta de pena para o Aécio Pereira de 17 anos. Eu queria a sua avaliação do senhor em relação a esse instrumento de exibir os vídeos, né, nesse julgamento, e se o senhor acha que a pena é por aí mesmo, em torno de 17 anos. Note, Carla, eu vou iniciar pelo fim do seu questionamento. Na dosimetria da pena, que é o resultado final que o órgão jurisdicional comina, né, pela prática de um crime ou de vários crimes, como o Ministério Público alegou a ocorrência de concurso material, que é alguma coisa que está prevista no artigo 69 do Código Penal, ou seja, concurso de vários crimes com somatório de penas impostas a cada um desses crimes, te dando uma resposta científica. Se considerar como verdade a ocorrência desses crimes, a fixação da pena em 17 anos não está equivocada. Agora, a dúvida está em torno de se esses crimes todos foram ou não praticados. Isso é o que entende o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Veja, por exemplo, que o ministro Nunes Marques acabou de divergir, entendendo que não houve crime de tentativa de golpe de Estado, nem de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, nem de associação criminosa. Então, dentro do que considerou ser fato criminoso pelo ministro Moraes, a pena está certa. Agora, claro, nós teremos que aguardar para sentir como será o julgamento por parte de todos os pares do ministro Moraes, os demais ministros componentes do Supremo Tribunal Federal, Carla. Mas esse é o contexto. Na medida em que o ministro Moraes era o relator, ele tinha essa perspectiva condenatória, já estava persuadido pelas provas em torno do cometimento dos delitos, e, nesse aspecto, a pena não excedeu o que está previsto na possibilidade de somatório estabelecido na legislação penal. Aproveitando até a resposta do professor, a gente tem um VT, um vídeo sobre exatamente essa questão da pena, né, com o ministro Alexandre de Moraes. Se puderem rodar. O total das penas e o regime inicial de cumprimento ficam assim fixados, presidente. Consideradas as penas para cada crime acima fixadas e a existência de concurso material, artigo 69 do Código Penal, fixo a pena inicial do réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, em 17 anos,
sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. E 100 dias multa, cada dia multa no valor de 1/3 do salário mínimo. Professor, além da pena de restrição de liberdade, o ministro Alexandre de Moraes também propôs que os condenados paguem 30 milhões de reais por conta dos danos causados no 8 de janeiro. O senhor também, agora avaliando não o tempo de reclusão, mas o valor, né, dessa indenização junto com, ou seja, essas duas penalidades, como é que o senhor avalia esse valor? Ele está dentro daquilo também que se esperava, não? Isso eu acho que sim, Sakamoto. Quanto a isso, eu não tenho qualquer divergência, porque aí nós estamos falando de dano material ao patrimônio público e coisas gravíssimas foram cometidas. Não é? Você veja, não só o dano material aos prédios em si, às paredes, às vidraças, às cadeiras, mas também ao patrimônio cultural, que é absolutamente imensurável, eu diria, vai muito além desse valor fixado. Né? Como o relógio, por exemplo, não foi o caso do réu de hoje, evidentemente, mas como o relógio que foi quebrado dentro do Palácio do Planalto, a obra clássica As Mulatas, de Dick Cavalcanti, também não se imputa isso ao réu julgado hoje, mas só para denotar que esse tipo de dano ele está dentro de um padrão que decorreu do cálculo que foi feito em torno do que se gastou no restauro desses prédios. Então, é preciso dizer que, embora a competência criminal do Poder Judiciário seja uma que não se confunde com a competência cível do Poder Judiciário, da condenação pela prática do fato criminoso, Sakamoto, existem consequências naturais de caráter reparatório. Ou seja, o criminoso, quando ele pratica um crime de dano, ele pode responder com a sua liberdade em razão do crime praticado. É um crime que prevê pena privativa de liberdade. Mas ele não fica liberado do dever de indenizar o poder público pelo dano que causou, sobretudo quando se trata do dano ao patrimônio público. Então, ali se considerou dano a interesse difuso, não só propriamente aos bens materiais da União, mas também à tranquilidade do Estado Nacional, à segurança, à estabilidade do Estado Nacional, e se considerou também o dano material. Então, é uma consequência natural da prática delitiva que haja condenação pela repercussão cível decorrente do crime cometido. Agora, Sakamoto, se me permite apenas sanar um ato falho meu, eu deixei de responder uma parte do questionamento da Carla, que é o seguinte: se o ministro Moraes pode ou não expor, não é, vídeos, ou se deve, ou se é comum, não é comum, não é habitual, Carla, sobretudo no ambiente da Suprema Corte, que é a mais alta corte da República, cujos trabalhos são muito intensos, muito onerosos, mas não há nenhum impedimento que isso seja feito, não. O regimento não impede, o ministro se valeu desse não impedimento, até como forma de, talvez, resumir seus argumentos, não gastar tanto tempo argumentando no seu voto, ele preferiu expor as cenas, que seria uma forma de persuasão racional em torno do conteúdo do seu voto e até de resumir, em alguns termos, aquilo tudo que ele queria dizer.